Eu estava meditando no Senhor, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale com a sua igreja? Falar sobre cura é um assunto muito delicado para nós, porque quando a minha sogra faleceu, eu parei de acreditar na cura. Eu não conseguia acreditar mais que Deus tinha poder para curar. Uma mulher com 38 anos que falece, deixando 3 crianças, 4 filhas, uma de 5 anos. Eu entrei em desespero, irmão. A minha sogra foi a única pessoa que acreditou que eu seria um pastor, e foi a única pessoa que nunca viu eu pregar o evangelho. Ela foi a única que acreditou que eu estaria pregando, e foi a única que nunca me viu com o microfone na mão. Eu comecei a deixar de acreditar na cura, eu comecei a entrar em desespero. Um dia o Senhor me visita e Ele começa a mover o meu coração. Canções como foram cantadas aqui, os enfermos são curados. Eu fechava minha boca dentro da igreja, eu não cantava essa parte, porque eu não conseguia acreditar que Deus tinha poder para curar mais. O Senhor, Ele foi me resgatando, o Senhor foi me trazendo para perto, e o Senhor foi me ensinando. Eu sou, como foi ministrado aqui pelo Eric, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que faz. Acalma o teu coração, para todas as coisas há um plano, para todas as coisas há um propósito. Eu sou, está aqui, acalma. Quando a minha esposa ficou doente, eu já comecei a pensar, falei: cara, acabou minha vida, acabou tudo. E eu comecei a enxergar um Deus que é poderoso para curar. Quando eu vi que ela terminou o tratamento, quando eu vi que todas as coisas deram certo, eu falei: Deus é poderoso. E aí eu comecei a crer e comecei a me mover naquilo que o Senhor estava ministrando. Começamos uma reforma no prédio a qual nós tínhamos alugado lá em Campinas. E um dos pastores, o meu pastor auxiliar, ele subiu no teto que tem mais ou menos essa altura aqui. E ele começou a andar no teto para poder tirar foto. Vocês acreditam nisso, irmão? Ele foi fazer um store. Ele foi filmar um outro prédio do outro lado para a gente alugar, e ele estava ali em cima, e enquanto ele andava, a telha cedeu, e ele caiu de uma altura dessa daqui. Eu vi ele caindo, eu vi o teto abrindo e ele descendo. Ele quebrou a coluna, ele quebrou 3 partes do tórax, ele quebrou o cotovelo, o braço, a mão, ele quebrou tudo, ele se arrebentou inteiro. Nós estávamos para inaugurar a igreja e os médicos disseram para ele: ele vai ficar 1 ano sem levantar da cama, vai ter que ter uma cama ortopédica para ele, ele vai ter que ser cuidado por enfermeiros. É um milagre ele estar vivo. Eu vi ele olhando para mim, chorando e dizendo: pastor, me perdoa. Eu me lembro que nesse dia eu corri para dentro de um lugar que a gente estava ali na reforma, eu sentei no chão, comecei a chorar, e eu falei: Senhor, cura ele, por favor, cura ele, porque eu não vou ter estrutura de começar uma igreja sabendo que alguém morreu nesse lugar. E eu comecei a chorar, a clamar ao Senhor: cura. O meu telefone tocou, e naquele exato momento uma pastora me liga e diz assim: pastor Paulo, eu estava orando e o Senhor mandou te ligar dizendo: existe um grande projeto na tua mão e você está querendo colocar ele dentro de uma gaveta. Assim diz o Senhor, não é para guardar o projeto, porque o projeto é meu, continua. Eu já tinha dito para todo mundo: nós vamos parar a obra. E aquilo gerou no meu coração uma vontade de falar assim: ele vai ser curado. Nós começamos a falar para a igreja: ele vai ser curado. Na inauguração ele vai entrar andando dentro da igreja. Na inauguração nós vamos ver ele andando dentro da igreja. Os médicos disseram que seria 1 ano, irmão. Uma semana antes da inauguração, ele chega na igreja de cadeira de rodas. Ele manda alguém me chamar e ele fala assim: chama o pastor Pablo para mim. E eu falei assim: vem aqui você falar comigo, porque eu estava zoando ele, né, tirando sarro. E ele não conseguia andar. E aí eu fui até ele, ele falou assim: pastor, eu sei que você carrega algo de Deus, e eu quero que você flua naquilo que você carrega. Deixa Deus te usar. Eu voltei para o meu lugar, eu sentei e falei assim: Senhor, o Senhor não falou nada comigo. O que o Senhor falou com ele que o Senhor não falou comigo? Faz algum milagre aqui nesse lugar. E eu me lembro que quando nós subimos para começar a orar, eu não tinha coragem de direcionar a palavra diretamente para ele, porque eu tive medo. E eu falei assim: quem está enfermo na igreja, vem aqui na frente. E algumas pessoas começaram a vir na frente, e eu virei de costa, eu comecei a olhar para o louvor, e o Senhor falou assim: fale o nome dele. Eu virei e falei assim: pastor Igor, o Senhor vai curar você nessa noite. Toda a igreja começou a olhar para ele, se movimentar. Pegaram ele da cadeira de rodas, levantaram ele da cadeira de rodas. Ele não conseguia apoiar o pé no chão. Com 36 dias, ele começou a andar e pular dentro da igreja. Ele começou a pular, ele começou a fazer esse movimento. E quando ele subiu no altar, eu falei assim: Deus está mandando dizer que a oração dessa noite é você que vai fazer. Deus é poderoso para curar. Se você chegou aqui enfermo, eu quero que você saiba de uma coisa: o Senhor, Ele tem poder para transformar a tua história hoje, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, verso de número 24, vai dizer assim a palavra do Senhor: então Jesus foi com ele, e uma grande multidão seguia e comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos.
Ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas ao invés de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é cura. O Senhor é um Deus poderoso. E eu tenho certeza que nessa manhã, Deus, pessoas sairão daqui, como diz a canção: os enfermos são curados, os cativos são libertos. Essa manhã é uma manhã, Deus, onde o Senhor vai mover o sobrenatural nessa casa, onde freedom não fará mais tanto sentido quanto liberdade no Espírito de uma forma tão poderosa, onde a liberdade do Senhor vai parar sobre esse ambiente, Deus, de uma forma tão extraordinária que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós sabemos que o Senhor tem liberdade nessa casa em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Como muito bem explicado aqui, nós percebemos que essa mulher, ela estava 12 anos sofrendo, irmão. 12 anos que jorrava sangue dela. 12 anos que a vida saía de dentro dela. Sangue na Bíblia significa vida. Levítico vai trazer que você não deve beber o sangue do animal, porque no sangue há vida. Quando Jesus ele foi crucificado, ele derramou por nós: o teu sangue é vida. Ele disse: eu entrego a minha vida no lugar da vida de vocês. Eu não sei se você consegue imaginar, mas são 12 anos que a vida está indo embora dessa mulher. É isso que nos faz fazer uma pergunta para nós: será que você está vivendo ou sobrevivendo nos últimos dias? Será que você tem vivido a vida? Ou será que todos os dias é drenado de dentro de você sangue, e aí você só está sobrevivendo nessa terra? Essa mulher, ela tinha gastado tudo. Ela estava arruinada, irmão, nas 4 esferas da vida. Ela estava arruinada na sua área física. Ela tinha uma enfermidade. Ela estava arruinada na sua área social. Por ser enferma, era considerada imunda, e por ser imunda, ela era cancelada naquela época. 12 anos de cancelamento. 12 anos onde ela não poderia frequentar alguns lugares, estar em alguns ambientes. Ela estava destruída na sua área familiar, porque ela não poderia ser tocada por ninguém. Então provavelmente o seu marido devia ter ido embora. Essa mulher não era tocada por pessoas, ninguém se importava com ela. Então a área financeira dela também foi abalada, porque a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que tinha, e ao invés de melhorar, ela piorava. Ela está arruinada na sua área espiritual, porque agora é considerada imunda, e nem no culto ela poderia ir. Ela não poderia fazer isso aqui que nós estamos fazendo, irmão. Esse é o cenário de doença que essa mulher tem carregado sobre a vida dela. 12 anos, longe da família, sem ser tocada por ninguém, impura, sem recursos. 12 anos sangrando. E a grande questão é que, se nós formos trazer para nós, quantos de nós estamos como essa mulher hoje? Não, pastor, minha vida está boa, eu consigo vir na igreja, meu financeiro está bom, mas quantos de nós estamos sangrando em alguma área? Que área da tua vida o sangue está saindo, irmão? Que área da tua vida a vida está indo embora? Ela sangrava. E nós temos a concepção que essa mulher tem. Nós acreditamos que se pegarmos o nosso dinheiro e investirmos em alguma coisa, vai melhorar. Só que o texto diz um negócio: ao invés de melhorar, piorava. Repita comigo: piorava. Você já imaginou fazer alguma coisa e você vai fazendo, e ao invés de melhorar, você piora? Esse é o cenário dessa mulher. Ela pegou todos os recursos que tinha, investiu, não melhorava, piorava. Uma coisa é você não melhorar, outra coisa é você piorar.
Uma coisa é você viver em estagnação. Pastor, eu vou na igreja, eu faço as coisas, mas não melhora. Mas também não está piorando. O problema é que no caso dela piorava, irmão. A doença dela estava levando ela a viver algo que cada vez mais piorava a vida dela. E o que tem piorado as nossas vidas nos dias atuais? É investir em algumas coisas que nós achamos que vai trazer transformação para nós e não transforma. Se você quiser anotar, anote isso. Melhor do que conhecer a doença é conhecer o remédio que vai tratar a doença. Porque tem muita gente tentando curar algumas coisas em si, mas não sabe como tratar. E isso gera em nós expectativas. Nós somos um povo que em várias áreas da vida estamos sangrando, em várias áreas da vida estamos doentes, sabemos que temos uma doença, mas não sabemos quem é o remédio. Ou se sabemos, não valorizamos o remédio. Então investimos a nossa vida e os nossos recursos em todas as outras coisas. E esse é o cenário que nós nos encontramos. Ao invés de melhorar, estamos piorando. Não, porque se eu tiver um carro melhor, o problema que eu estou vivendo vai ser resolvido. Expectativa, compra o carro melhor, mas não melhora. Pelo contrário, piora, porque achava que a resposta estava no carro e não está no carro. Não, porque quando eu casar as coisas vão ser diferentes. Casou, achou que ia melhorar e às vezes olha para si, não é feliz consigo, está destruindo a vida de quem está com você e ao invés de melhorar está piorando, porque achou que a expectativa estava no casamento. Não, porque quando alguma coisa acontecer, aí vai dar certo. Pior do que a doença é não saber quem é o remédio. Somos muito bons de saber o diagnóstico que estamos vivendo, mas não sabemos qual é o remédio que resolve melhor a nossa vida. Jesus um dia está andando num lugar que ali havia um tanque, o tanque de Betesda. Jesus chegando naquele lugar encontrou um homem que estava ali há 38 anos. Jesus chega até esse homem e fala para esse homem: oi, você quer ser curado? Sabe qual foi a resposta do homem? Eu não tenho ninguém para me colocar dentro do tanque. Sabia que estava doente, mas a expectativa dele estava em pessoas. Irmão, existe alguém que está aqui hoje dentro dessa casa que é maior do que o tanque. Existe alguém que está sobre esse lugar que é maior do que o tanque. Ele está perguntando para você: você quer ser curado? Não, pastor, mas o pastor Silas e a pastora Daís não me dão uma oportunidade na igreja. Não, mas as pessoas, eu entro e não me cumprimentam. Isso mostra que a maior doença daquele homem não era nas pernas, era no coração. Você precisa entender o contexto, porque em João capítulo 4, Jesus havia dito para uma mulher: se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede, porque dentro de você vai fluir rios de águas vivas. João capítulo 5, ele chega diante de um homem que está na expectativa da água que está fora. Jesus está tentando trazer os olhos para ele da água que está dentro. Não é sobre a água que está lá fora, é sobre a água que flui aqui de dentro. A expectativa não é no tanque, a expectativa é naquele que pode mudar a tua vida. O Deus da cura está diante dele. Ele está falando assim: mas eu não tenho alguém que me ajude. Porque a prova é, a maior doença dele não era nas pernas, a maior doença dele era na cabeça dele. Essa mulher, quando ela descobre que Jesus está passando, Lucas capítulo 8, 44, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Essa mulher, ela chega por trás dele, repita comigo, por trás. Imagina que Jesus está andando e essa mulher, ela vem por detrás de Jesus, rompendo com a multidão. Ela vai por trás, ela tocou nele. Quando ela tocou nele, ela virou e ela estava indo embora. Porque o cenário de muitas pessoas hoje é ter consciência que tem uma doença, mas preferem mais a experiência do que o relacionamento. É por isso que se relacionam a Jesus como de trás e não olhando nos olhos dele. Nós precisamos abrir mão de querer mais uma experiência dentro da igreja, e nós precisamos voltar os nossos corações a ter relacionamento com aquele que pode nos curar. Ela vem por detrás.
Ela foi curada e foi embora. Ela tocou, foi curada e foi embora. Nós não podemos vir para a casa do Senhor, tocar nele, receber algo dele e ir embora, igreja. Nós precisamos permanecer tendo relacionamento com ele. Eu preciso ir na igreja porque eu quero uma experiência. Eu quero uma experiência gourmetizada, eu quero algo novo, eu quero viver uma nova experiência. Não, não é sobre uma nova experiência, é sobre um relacionamento constante com ele, é sobre um relacionamento com ele. Não toque por trás, olhe de frente. Não receba e vá embora, receba e permaneça. O que aquela mulher achava é que o tudo que ela precisava era uma cura. E Jesus quis mostrar para ela que ele era mais do que tudo que ela precisava. Verso de número 46, mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Irmão, a mulher vindo, se arrastando, ela toca sobre Jesus. Ela fala assim: cessou a hemorragia, eu recebi o que eu queria, deixa eu ir embora. Quando ela está indo embora, Jesus para: alguém me tocou. Aquela mulher entra em desespero, ela fica com medo. Os discípulos começam a argumentar com Jesus: Senhor, olha o tanto de gente que tem aqui, Pai. Jesus não está bem, está fazendo muito milagre há muito tempo, acho que a cabeça dele não está legal. Certeza que Tiago falou assim: eu tenho certeza que foi Judas que passou o pé nele aí. Tem que ficar esperto com esse Judas, já estou falando faz tempo. Foi João que não quer sair do colo dele, toda hora pendurado em Jesus. João, larga o mestre. Sabe o que Jesus falou? Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma que ninguém nunca tocou. Existia uma multidão, todos tocavam. Jesus passava e todos encostavam. Mas alguém tocou de uma forma diferente. Por quê? Porque de mim saiu poder. Quando Jesus percebe aquilo, ele para a multidão. E ao parar a multidão, a mulher precisa parar. E o cenário agora é o seguinte: a mulher teve que romper a multidão para tocar sobre Jesus. Jesus parou a multidão, abriu a multidão e pediu para a mulher vir de frente com ele. Porque maior do que a tua cura é o Deus que pode te curar. Maior do que a tua cura é o Deus que pode curar a tua história. Maior do que o carro que você precisa é o Deus Todo-Poderoso. Maior do que o emprego que você está clamando é Ele. Maior do que todas as coisas é a presença dEle. Maior do que tudo que você precisa é Ele, é o Espírito Santo de Deus. Ele não quer que você toque por trás e vá embora. Ele quer abrir a multidão para que você possa começar a passar. Jesus vai começar a abrir multidão para que pessoas comecem a passar nesse lugar. Jesus vai começar a abrir portas sobre esse ambiente. Jesus vai começar a abrir alguns lugares e você vai começar a passar. Que quando você entrava era por trás, mas agora Ele está dizendo: eu quero de frente. Eu quero de frente. Eu quero de frente. Aquela mulher chega diante dele, tremendo de medo. Aquela mulher chega diante dele toda preocupada, porque o peso da culpa, repita comigo, o peso da culpa. Tem muita gente carregando um peso de culpa dentro do coração. Eu toquei nele, agora ele vai ficar impuro. Eu toquei nele, agora eu queimei o filme dele. Eu não só toquei nele, eu toquei em todo mundo que está aqui. Porque eu toquei em todo mundo que está aqui, agora todo mundo vai me apedrejar. Aquela mulher deveria ser apedrejada se ela fosse descoberta. Aquela mulher, ela ia sofrer graves consequências. O medo que ela tinha e a culpa que ela carregava era: eu toquei nele e agora ele está impuro por causa de mim. Eu não devia ter feito isso, pastor. Eu estou sujo dentro da igreja, eu estou mal. Eu não devia ter vindo, pastor. Eu não deveria estar aqui, pastor. É um peso de culpa dentro de nós, por algo que aconteceu lá no passado, por algo que temos carregado dentro de nós. Culpa. Então nós preferimos o relacionamento por trás. Nós preferimos ficar na nossa. Nós não queremos relacionamento e envolvimento. Eu não quero participar dos ministérios. Eu não quero fazer nada. Por quê? Porque existe culpa dentro de mim. E a maior doença que o diabo tem colocado dentro de nós é a culpa.
Enquanto eu não confessava os meus pecados, os meus ossos apodreciam dentro de mim, assim diz Davi. Enquanto eu não coloco para fora, a culpa que tem dentro de mim está me adoecendo. Tiago capítulo 5 vai dizer: quando você confessa o teu pecado para um irmão, você é curado, 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 curado. Tem muita gente carregando a culpa do pecado. Eu toquei nele, agora ele ficou impuro. As pessoas vão perceber. Jesus quer ensinar algumas coisas para aquela mulher. Primeira coisa, eu abro a multidão para você passar. Segunda coisa, ele trouxe de volta a atenção para ela. A atenção que fazia 12 anos que ela não tinha. A atenção das pessoas. Ela não era mais notada por ninguém. Você precisa entender o contexto de tudo que eu estou falando aqui, porque quando essa mulher chega para tocar em Jesus, sabe quem tinha chegado antes dela? Jairo. Quando Jairo chegou até Jesus, pastor Silas, a multidão abre para Jairo passar, pastor, porque ele era o maioral da sinagoga. Aquela mulher vendo toda aquela cena no meio da multidão, ela deve ter olhado e falado assim: eu nunca vou ser como Jairo, deixa eu ir por trás mesmo. Existem pessoas que estão sentadas aqui, que têm visto pessoas ao qual Deus tem usado, e na tua cabeça, no teu coração está dizendo assim: mas nunca vai ser assim comigo. Jesus abriu a mesma multidão que abriu para Jairo, ele está abrindo a mesma multidão para aquela mulher. Jesus está abrindo e trazendo a atenção de volta, a qual muitas pessoas não tiveram na vida, cara. Sabe o que ele está falando para aquela mulher? Eu me importo com você. Por que você está indo embora? Pastor, cheguei aqui na igreja, pode ser que alguém não me cumprimentou, pode ser que alguém não me olhou. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus está te vendo, irmão. Jesus está te vendo. Eu me lembro diversas vezes que eu ajoelhava no banco da igreja, às vezes no fundo, às vezes no meio, e eu falava assim: será que um dia Jesus vai me olhar? Hoje, quando eu sentei aqui e eu comecei a ouvir as canções que estavam sendo ministradas, veio uma vontade de chorar dentro do meu coração, porque eu sou como essa mulher. Eu não era ninguém, eu não merecia nada, eu sempre me relacionei com Jesus pelas costas, mas ele parou a multidão e ele falou assim: eu te trago de volta para o centro da minha vontade, vem para cá. Sabe o que Jesus fez? Ele olhou nos olhos dela. Ele olha nos olhos, irmão. Sabe o que Jesus mostra para ela? O seu pecado não me contamina, mas a minha santidade purifica a tua história. Pode tocar, porque o seu pecado não muda quem ele é, mas a santidade dele é avassaladora e transforma a tua história. Aí Jesus faz algo, pastora Thaís, que é algo que mexe muito no meu coração. Verso de número 48. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Todas as vezes que Jesus encontra alguém, pastora, ele sempre vai dizer o seguinte: homem, a tua fé te curou. Mulher, a tua fé te curou. Quando os amigos se reúnem para levar um homem até Jesus, abrindo o teto e descendo ele numa maca, ele diz assim: ó, pela fé de vocês foram curados. Só existem 2 versículos na Bíblia que Jesus vai dizer filhos. 2. O primeiro é esse aqui. Ele olha para aquela mulher e ele diz assim: filha. Sabe o que significa a palavra filha? Quem aqui é pai? Pai, mãe, quem é? Quando você está bravo com seu filho, você chama ele pelo nome e sobrenome, sim ou não? Eu falo assim: Davi Botari, sai daí agora. E ele sai correndo. Papai brigou. Davi Botari, para agora. Mas quando meu filho faz algo de errado e ele está morrendo de medo do que eu vou fazer, eu me abaixo, eu olho nos olhos dele e falo assim: filho, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter errado. O papai está aqui.
Sabe o que Jesus está falando para aquela mulher? Você é minha filha. Você não precisa ter medo de mim. Porque a maior cura que você precisava não era do sangue que jorrava de você. A maior cura que você precisa é o meu sangue sobre a tua vida. O outro versículo que Jesus faz isso. João capítulo 21. Os discípulos tinham voltado a pescar. Eric, 3 anos e meio, caminhando ao lado de Jesus, ouvindo sobre o Evangelho, as instruções, vendo a filha de Jairo ressuscitando, vendo a multiplicação dos peixes. 3 anos e meio vendo os milagres e as maravilhas, irmão. Você consegue entender isso? Só que quando Jesus morreu, João capítulo 21 vai dizer: e Pedro, levantando-se no meio dos discípulos, disse: eu vou voltar a pescar. E alguns outros discípulos disseram com ele: nós também iremos. E eles voltaram para onde eles não deveriam ter voltado. Eles voltaram a pescar, irmão. Enquanto eles estavam pescando, aparece alguém andando na beira da praia, chutando areia, caminhando sobre aquele lugar, observando os discípulos lá de longe. E ele começa a olhar para aqueles discípulos, e eles estão ali pescando, como de costume, não pegando nada. Sabe o que Jesus fala? Ei, filhos, vocês têm algo para comer? Quando viram, reconhecendo que era o mestre, Pedro lançou-se às águas e foi nadando até Jesus. Eles lançaram a rede e pegaram 153 peixes grandes. Fala comigo, 153 peixes grandes. A primeira pesca que eles fazem, que é a pesca maravilhosa, eles pegaram tal quantidade de peixes que o barco começou a afundar. Mas não foi falada a quantidade. Por que que em João capítulo 21 eles contaram os peixes? Por que que em Lucas capítulo 5 eles não contam, mas em João capítulo 21 eles contam e eles encontram 153 peixes? Jesus olha para eles e fala assim: filhos, o que isso significa? Eu não estou bravo com vocês. Eu não estou bravo de vocês terem voltado a pescar. Jesus levando eles para a praia, chegando lá, havia peixes, brasas e pães. Por que que Jesus pergunta se eles têm algo para comer, sendo que Jesus já tinha tudo preparado ali? É porque Jesus está tentando ensinar: aquilo que vocês estão tentando buscar lá fora, já existe aqui na minha presença. Aquilo que vocês estão tentando pegar lá fora, igreja, já existe aqui no altar de Deus para a tua vida. Aquilo que você anseia lá fora, aquilo que você está buscando e colocando expectativas lá fora, Jesus está dizendo: eu já tenho tudo aqui preparado para você. Aí ele vira para Pedro e fala assim: conta os peixes. Conta aí, filho. E eles começam, pastor Silas. Imagina a cena: 1, 2. Por que Jesus está fazendo a gente contar? 3. E Jesus olhando: 4, 5. E eles contando até dar 153. Sabe por que Jesus faz eles contarem? Atos capítulo número 2. Estavam todos reunidos dentro de uma casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar, e a presença de Deus começou a encher toda a casa, e muitos foram batizados e acrescentados. A primeira pregação acrescentou 3.000 homens, a segunda 5.000 homens, e a igreja começou a crescer. Pastor, por que tinha 3.000 e 5.000? Porque eles contaram. Sabe o que Jesus está falando? Quando você quer viver do seu jeito, só são 153. Mas quando você quiser viver da minha forma, são 3.000, 5.000. Aquilo que eu tenho para você é muito maior do que aquilo que você foi buscar lá fora. Aquilo que tem na minha presença é muito maior do que você precisa. Ei, a cura que você precisa é uma só nessa manhã. Pastor, qual que é? A cura que você precisa é: você é filho. A maior cura que nós precisamos é sabermos quem somos em Deus. Não é sobre o diagnóstico da doença, é sobre saber quem é o remédio. Não é saber e ter expectativa de que alguém vai me jogar no tanque. Não, é sobre saber que tem alguém maior que o tanque aqui nesse lugar. Tudo que você for buscar lá na beira da praia, tudo que você for buscar lá fora,
só são 153. Significa, você vai conseguir alguma coisa se estiver lá fora. Mas não se compara com aquilo que Deus vai fazer se você for cheio do Espírito Santo de Deus. Filhos, aquela mulher, assim que Jesus olha para ela e diz: filha, a sua fé a curou. Pergunta: a mulher já estava curada, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quando tocou sobre Jesus, sentiu que a sua hemorragia havia desaparecido. Isso é cura, sim ou não? Por que Jesus manda ela voltar, olha para ela, chama ela de filha e fala assim: a tua fé te curou? Porque a cura que ela precisava não era somente de uma enfermidade, a cura que ela precisava era de uma paternidade. Ela foi curada e voltou para ser curada de novo. Essa manhã o Senhor te trouxe aqui porque muitos foram curados, mas o Senhor está querendo te curar de novo, de áreas a qual você nem imaginava. Ele te olha nos olhos, Ele te chama de filho, Ele transforma a tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Verso de número 34 de Marcos capítulo 5 vai dizer: então ele disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Lucas vai dizer que ele fala assim, só vá em paz. Mas Marcos vai descrever que ele diz: e fique livre do seu sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser curado fisicamente hoje, emocionalmente hoje, socialmente hoje. Você pode ser curado financeiramente, você pode ser curado no teu propósito, você pode ser curado em todas as coisas. Mas a única coisa que vai livrar você do seu sofrimento é saber que você é filho. Essa manhã o Senhor está aqui passeando sobre esse lugar e Ele está dizendo: eu quero curar você. Eu quero curar a tua vida. Eu quero curar a tua casa. Eu quero curar a tua família. Eu quero curar os teus filhos. O Deus da cura está aqui, irmão. Aquele que te olha nos olhos. Aquele que quando te vê, Ele se ajoelha e diz assim: eu não estou bravo, vem aqui com o pai. Quando eu olho para o Davi, eu abraço ele e falo assim: calma filho, o papai está aqui. Isso traz segurança para ele. O Senhor está dizendo para você assim: calma filho, eu estou aqui. Aquilo que você tentar fazer pela sua força só são 153 peixes grandes, mas aquilo que você fizer debaixo da minha graça e da minha presença, passa 10 mil, 20 mil, chega lá na Freedom, chega em Americana, e almas são transformadas e curadas. Se nessa manhã você chegou aqui e entendeu da parte do Senhor que está na hora de você romper com a multidão, toca nele diferente. Toca nele diferente. Quando a minha sogra faleceu e eu deixei de acreditar na cura, o Senhor me levou a crer de uma forma diferente. Toca nele diferente, irmão. Toca nele de uma forma a qual você nunca tocou. Se rasga na presença dele hoje como você nunca se rasgou. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Se o Espírito Santo de Deus falou com você e você entende que nessa manhã chegou a hora de romper com a multidão, você entende que nessa manhã chegou a hora de se relacionar com Ele de frente. Pastor, eu não quero só mais uma experiência, eu quero Ele. Pastor, eu não quero só mais uma experiência, eu quero relacionamento. Ei, Jesus está parando a multidão e abrindo a multidão para você passar hoje. Você era rejeitado, você era abandonado, ninguém tocava sobre você, ninguém se importava com você. A dor da tua alma às vezes era maior do que a dor daquilo que você tem nas pernas, ou aquilo que sangra em você. A dor que há dentro de você é como a vida indo embora. O Senhor está dizendo: eu abro a multidão, pode chegar. Se nessa manhã o Espírito Santo de Deus falou com você, nós vamos ministrar uma canção nesse altar. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nesse momento. Vem pra cá. Vem pra cá, fala assim: eu preciso romper com a multidão, eu preciso sair do meu lugar. Vem pra cá, irmão. Vem pra cá, pede licença para quem está do seu lado e fala assim: existe algo que eu preciso, existe algo que eu quero tocar, existe alguém que pode mudar minha história. E Ele está aqui hoje, irmão. Ele está aqui hoje, irmão. Aquele que tem poder para transformar a tua vida. Pode vir, filha, pode vir, vem pra cá. Pode vir, Deus tem algo para nós. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você quer ir lá, eu vou com você. Nós vamos tocar diferente nessa manhã. Nós vamos tocar diferente nessa manhã. Se chegou alguém aqui enfermo,
alguma enfermidade, câncer, alguma dor sobre o teu físico, alguma coisa a qual o diabo tem assolado a tua mente em relação a isso, depressão, síndrome do pânico, qualquer tipo de enfermidade que tem tomado o teu coração, eu quero convidar você a sair do seu lugar, porque essa manhã é uma manhã de cura. O Deus que tem poder para curar está aqui. Se tem alguma enfermidade, alguma assolação, Deus vai curar, Deus vai te levantar, Deus vai te transformar. Em 36 dias Ele levantou o pastor Igor, e eu tenho certeza que hoje, nessa manhã, Deus vai levantar os enfermos nesse lugar, Deus vai levantar os cativos nesse lugar, Deus vai tocar sobre vidas nesse lugar. A depressão, a síndrome do pânico, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quando nós começarmos a ministrar uma canção, você que ficou aqui na frente, você que ficou no teu lugar, a unção de Deus vai descer sobre essa casa, e o fogo de Deus vai vir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se acontecer, não significa que é meu mérito.
mérito. Uma coisa nós precisamos entender: é Deus quem faz, é Deus quem opera, é Deus quem realiza. Nós temos alguns irmãos aqui em cadeira de rodas, e eu creio, quantos creem que eles podem sair daqui andando nessa manhã? Eu acho que você não entendeu. Quantos creem? Quantos creem? Pastor, se não acontecer, isso não é um problema meu, e também não é falta de fé de ninguém. É Deus quem opera, é Deus quem faz. Mas pastor, e se acontecer, toda a casa será cheia da glória dele. Estenda as suas mãos sobre os nossos irmãos. Ministério de intercessão, pastores, peguem o óleo, com autorização do pastor Silas, peguem o óleo, porque se for um chamado para pregar sobre cura, Deus vai curar. Deus determinou essa data, Deus determinou esse dia. Se tem mais alguém de cadeira de roda, muleta, alguém que está com câncer, alguém que está uma doença, vem aqui nesse lugar, na minha frente aqui, vem para cá. Você que está enfermo, vem para cá. Com algum tipo de doença física, vem para cá, nesse lugar aqui. Nós vamos ungir você, doença física. Doença física. Aprenda uma coisa, a glória de Deus. Mas quando a igreja está em harmonia, né, pastor Silas? Harmonia, né? Quando está em harmonia, acontece. Essas pessoas estão com doenças físicas. Doenças físicas. Toda a igreja, estenda suas mãos para cá. Desliga o seu celular agora. Agora é hora de você começar a clamar. Toda a igreja, estenda suas mãos para esse lugar. Espírito Santo, não é nós, nunca foi sobre nós, Pai. Mas a maior cura de uma igreja é entender a paternidade. Nós sabemos que o nosso Pai está aqui. Nós sabemos que o nosso Pai está aqui e que nada é impossível. Espírito Santo, começa a tocar sobre cada diagnóstico agora. Sobre aqueles que estão na cadeira de roda, eu começo a orar agora, como Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Começa a tocar da ponta do pé ao alto da cabeça. Da ponta do pé ao alto da cabeça. Começa a tocar da ponta do pé, Senhor, ao alto da cabeça. Que o fogo comece a queimar as pernas. Que o fogo comece a queimar as pernas. Que o fogo comece a queimar as pernas. Diagnóstico de câncer. Agora, começa a queimar o câncer. Começa a queimar o câncer. Começa a queimar agora. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Nós damos uma ordem agora nas regiões celestiais. Satanás, você não tem autoridade sobre esse lugar. Nós declaramos agora: Pai, cura nesse lugar. Pai, cura nesse lugar. Pai, comece a curar. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Os irmãos que estão na cadeira de rodas, se tentarem levantar, dá a mão para alguém que tenta levantar. Começa a mover, Jesus, começa a mover, Jesus. Nós queremos a cura, nós queremos a cura. Nós queremos a cura, nós queremos a cura. Nós estamos tentando tocar diferente. Cura, Jesus. Eu creio. Amém? Comece a glorificar o nome dele, igreja. Senhor, nós te glorificamos por cada cura que aconteceu nesse altar. Senhor, nós te glorificamos por cada vida que foi tocada sobre essa casa. Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos pela cura, pela cura, pela cura.
cura, pela cura. Nós te adoramos porque o Senhor é santo. Não a nós, não a nós, ao Senhor, ao Senhor. Eu creio que veremos milagres nos próximos dias dentro dessa casa. Quantos creem? Eu creio que pessoas subirão aqui nesse altar com diagnóstico, dizendo: eu estava enfermo, mas Deus me curou. Quantos creem nisso? Eu creio que pessoas serão curadas na sua alma. Eu creio que pessoas voltarão para o ministério. Eu creio que a culpa não vai tomar mais conta do teu coração. Eu creio nessa manhã que Deus está entrando com algo novo sobre essa casa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia.